Gente, nós vamos abrir o painel e gostaria de convidar aqui o grupo 1, né, para falar um pouquinho para nós. Thaís, quer falar no microfone, Thaís? Tá filmando? Dá para me ouvir? Tá filmando? Então, ó, depois eu te falo por quê. Peraí. Esse deu. Aqui. Você vai sair na internet. Os espíritos podem penetrar os nossos pensamentos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Só o que interessa a eles. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Sim, as coisas boas e ruins. Depende da nossa vibração, a sintonia nossa. Eles podem influenciar as nossas decisões, que é a obsessão. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Sim. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Os frívolos riem dos pequenos erros, zombam e os espíritos sérios se comovem e nos ajudam. É importante, em primeiro lugar, conhecer a nós mesmos, para sabermos quando as ações são nossas ou quando somos influenciados por outros espíritos. Nós vamos passar todos os grupos, depois a gente abre para pergunta, tá? Porque às vezes a gente tem alguma dúvida que o outro vai comentar e fica mais fácil. O grupo 2. Vou deixar dessa altura, né? Bom, sobre a influência dos espíritos nos homens, né? Eles estão sempre presentes, dispostos a nos influir para o bem ou para o mal. Eles aproveitam de situações, de vícios, para nos influir negativamente. E o grande responsável por essa influência é a gente mesmo, né? E sobre essas influências, se são boas ou ruins, a gente tem que discernir, a gente tem a capacidade. E os espíritos imperfeitos, né, nos induzem por mal, eles nos induzem para o mal, né, por inveja da gente estar aqui ou por prazer, porque eles estão felizes, né, estão infelizes e às vezes queriam estar aqui também tendo a nossa oportunidade, né. E o que a gente pode fazer para impedir essas influências? A gente pode praticar o bem, a caridade, né, o amor e, sobretudo, colocar a Deus a nossa confiança, né. Muito bem. E o 3? Deixa eu um pouquinho. Nós lemos as perguntas 459 a 472. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Os espíritos influenciam mais do que imaginamos em nossos pensamentos e atos. Com relação às nossas ideias, temos as nossas e as sugeridas pelos espíritos, e nós é que decidimos por qual delas optar. Os primeiros pensamentos que nos vêm à mente normalmente são nossos, mas isto não é exato para nós, até porque não existe interesse para que saibamos distingui-los, para que não interfira em nosso livre-arbítrio. As pessoas mais inteligentes têm as mesmas sugestões de ideias que os demais, porém com maior facilidade para captá-las dos espíritos. O primeiro impulso do pensamento não quer dizer se é bom ou ruim, vai da índole da pessoa o caminho que ela tomará. A distinção de um pensamento vem de um espírito bom ou ruim, depende de cada caso. Porém, espíritos bons sugerem-nos bons pensamentos sempre. Os maus espíritos tentam nos influenciar com a finalidade da inveja, porque não são capazes de satisfazer com a felicidade dos outros, e assim o conseguem pela linha de pensamento que as pessoas influenciadas seguem.
Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal para o nosso progresso e evolução. Podemos nos eximir da influência más dos espíritos de acordo com a inclinação que sigamos. Quando estes más espíritos não atingem seu objetivo, abandonam, porém ficam à espreita de uma brecha para atuar novamente. Praticando o bem, reprimimos as influências dos maus espíritos. A nenhum espírito é dada a missão de influenciar ao mal. Não respondem por isso. Alguns casos de angústia, ansiedade, são influências de maus espíritos. E os espíritos, além de aproveitar as circunstâncias para nos influenciar, criam também circunstâncias para isso. É o 4? É, né? Pode ver. Nós lemos as perguntas 525 a 535. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Os espíritos exercem, sim, uma influência sobre os acontecimentos da vida, nos sugerindo pensamentos, mas nunca fora das leis da natureza. Então, como exemplo, os espíritos podem inspirar alguém a passar por algum lugar. Os espíritos possuem uma ação sobre a matéria, mas não modifica o que está previsto nas leis divinas. Então, por exemplo, o que foi citado no Livro dos Espíritos. Tem uma tempestade, então um raio cai sobre uma árvore, e tinha um homem lá debaixo dessa árvore, e esse homem morreu. Foram os espíritos que fizeram que esse raio caísse lá? Às vezes, o que não ocorreu, né? Não foram os espíritos que fizeram esse raio cair lá. O que acontece é que o homem pode ter sido inspirado aí debaixo dessa árvore, por isso que ele morreu com esse raio. Ou até mesmo com uma bala perdida. A gente fala bala perdida, mas a Sueli até comentou, né, que não é bala perdida, é bala achada. Que, às vezes, a gente fala, aquele lá não era para morrer, mas às vezes ele foi inspirado pelos espíritos a ou se desviar, né, quando não é chegada a hora, ou até mesmo que aquela bala se percorra e atinja aquela pessoa. Os espíritos levianos e zombeteiros podem ocasionar alguns aborrecimentos e contrariedades em nossas vidas, mas isso só é permitido pela justiça divina, para que possamos exercitar a tolerância, a paciência, e o mesmo ocorre com os espíritos que querem o nosso mal. Também ocorre ao contrário. Eles podem atrair para você prosperidade, mas se estiver que passar por provas, sofrimentos, eles terão o poder de evitar. Os espíritos podem diminuir nossa dor, dando-nos paciência e resignação. Depende de nós afastar esses males ou, pelo menos, atenuá-los. Quando nos acontece alguma coisa feliz, devemos agradecer sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Mas devemos agradecer também aos bons espíritos que foram agentes de Deus. Bem, os 5, nós discutimos as mesmas questões, não acrescentou muita coisa. Nós só concluímos que nós temos o nosso livre-arbítrio. Em todos os momentos ele é respeitado. Nós temos o sopro dos espíritos, seja para boas ou más influências, mas em todos os momentos é respeitado as leis naturais e o nosso livre-arbítrio, certo? E nós temos esse poder, como eu mesmo dei exemplo, da gente ter um equalizador que a gente pluga, a gente escolhe a sintonia que a gente vai ficar, seja ela uma sintonia negativa ou uma sintonia positiva. Então, nós temos esse poder nas mãos, nós não podemos perder o equilíbrio para a gente deixar de ter esse equalizador nas mãos. Mais alguma coisa aí, grupo? Acho que não, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Você está rindo, né, Antônio? Antônio está rindo, eu mexendo no microfone. Ele é baixinho também, ele também fica nessa peleja. Alguém quer fazer alguma colocação?
Eu sugeri que vocês pegassem o livro dos Espíritos nessas perguntas e lessem bastante, porque tem muita coisa que não deu tempo de passar, né? Isso aqui é só apenas um resuminho. Eu acho que ficou bem claro, né? Então, tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa mesmo. É muito fácil a gente falar, o Espírito está me fazendo fazer isso, né? Eu fui intuída a fazer isso. E nosso livre-arbítrio? O nosso Espírito, a nossa responsabilidade, né? Então, a gente não pode deixar com que outras entidades nos tome conta. E como que nós fazemos isso? É nos policiando os nossos comportamentos, né? Mudando as nossas atitudes e buscando a melhoria. Será que os espíritos obsessores querem isso? Se nós estamos buscando a melhorar, estamos nos reformando cada dia, procurando corrigir aqueles impulsos que, às vezes, é coisa tão simples, né? A gente fica num nervosismo tão grande. A gente está dando oportunidade para as entidades que pensam assim, né? Porque, igual o Alexandre falou, os outros grupos falaram também, nós somos livres e nosso pensamento emite ondas. E essas ondas vão em direção a algum lugar, né? Se essa onda é emitida para o bem, é lógico que vai ir de encontro às entidades que querem o nosso bem, mas pode ser o contrário também. Então, todos os nossos atos, até os nossos sofrimentos, é consequência nossa mesmo, né? Então, a gente não pode ficar culpando todos os espíritos, né? Se os espíritos estão atuando, nos fazendo mal, é porque a gente precisa ainda nos corrigir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer a colocação, Tony? Você não quer sair um pouquinho na internet hoje? Eu só queria acrescentar aqui o seguinte, é que realmente nós vivemos assim, realmente, como diz o apóstolo Paulo, cercado por nuvens, né? Nós realmente sofremos essa interferência. Agora, cabe a nós dar um jeito na vida, né? Nós temos condições, temos recursos, meios de também superar isso daí, né? Através da oração, da nossa conduta, da vigilância, né? Mas eu tomei a liberdade de falar aqui, Sueli, mas é para recomendar, porque nós temos um autor espiritual especialista nisso, que é o Manuel Filomeno de Miranda. E, na verdade, os autores espíritas, a maioria fala, né? André Luiz também fala, mostra as interferências, obsessões e tal. Mas o Manuel Filomeno de Miranda, ele tem 11 romances e tudo voltado para isso. Então, vocês procurem ler os romances de Manuel Filomeno de Miranda, além de outros que vocês quiserem, né? Mas, por exemplo, o curso de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, isso daí faz parte do... O curso é mais ou menos igual ao COEM, chama EEM. E eles recomendam a leitura dos romances de Manuel Filomeno, viu? Nos bastidores da obsessão, loucura e obsessão, grilhões partidos, tem vários aí, né? Então, é muito interessante, muito importante, porque o Manuel Filomeno, ele foi espírita, ele foi médico e ele trabalhou na mediunidade, ele foi da diretoria lá da Federação Espírita Baiana, entendeu? Então, é um autor assim, e ele ajuda nós aqui também, como ajuda em outros lugares, né? Então, nós vamos encerrar, tá? Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Só um. Então, nós vamos mentalizar o nosso mestre mais uma vez, no dia de hoje.
agradecendo essas oportunidades de aprendizado. E vamos levar conosco para os nossos lares toda essa paz, essa tranquilidade, essas energias que estamos vivendo nesse momento. Para que ao chegarmos em nossos lares, encontramos em paz e continuamos em paz. Agradecendo a Deus pela nossa família que nos acolhe. Que Jesus nos ampara, nos ilumine, nos dê força, para que possamos corrigir os nossos impulsos de raiva, de ciúmes, de inveja, para que possamos estar melhor. Cada dia que passa é um dia a mais na nossa vida, de reflexão, de entendimento e de mudança. Mudança conosco mesmo. Quando a gente muda, a gente faz uma diferença. Então vamos agradecer ao nosso Mestre por nos dar essas orientações. Que Jesus nos acompanhe e nos ilumine. Que assim seja.